Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Usiminas, trazer a situação atual da empresa, bem como os principais destaques dos últimos resultados apresentados pela companhia. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberta aqui no YouTube, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira, e lembrando que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, para começar a falar da Usiminas, eu peguei aqui o preço atual da ação preferencial da empresa, que nesse momento está sendo negociada por R$ 6,87. Lembrando que essa ação é negociada com o final do código 5, olhando como esse papel performou em um período de 5 anos, até o início de 2020 estava meio lateralizado, veio o Covid, o preço da ação despencou, chegou a tocar lá os R$ 4,00, mas depois houve aquele boom nas commodities e isso afetou o preço do minério de ferro, bem como os resultados e o preço da ação da Usiminas. Tivemos já esse momento de correção, tanto no preço do minério de ferro quanto no preço da ação da Usiminas, e também nesse momento voltou a ficar lateralizado e está nessa zona bem similar que aconteceu aí nos períodos de 2018 e 2019. Porém, os resultados cresceram muito. Se a gente pegar aqui a DRE atual desse momento aí, de 2022 até 2023, a gente percebe que a receita já está em outro patamar, o lucro também já está em outro patamar, mas a cotação está refletindo os mesmos resultados de 2018 e 2019. Os dividendos caíram, a Usiminas tem um payout aí de mais ou menos 25%, e com isso temos o dividend yield de 4,83%. Isso levando em conta os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses. E sobre os resultados da Usiminas, a gente percebe realmente que houve uma queda na receita, principalmente por conta da queda no preço das commodities, bem como também teve uma pequena queda nas vendas da empresa. E a gente percebe que do segundo trimestre de 2022 até o segundo tri de 2023, a receita líquida caiu bastante e fechou em mais ou menos 6,8 bi. Isso tudo também refletiu no EBITDA da companhia, que caiu, foi de 1,9 bi para mais ou menos 366 milhões de reais. Foi um segundo trimestre até que bem fraco. Isso também refletiu no lucro líquido, que fechou em apenas 287 milhões de reais, contra 1 bilhão e 60 milhões no segundo trimestre de 22. A queda foi bem acima do que era esperado. Eu, na minha visão, a Usiminas ia conseguir segurar esse lucro do primeiro trimestre de 2023, mas o lucro foi um pouco pior. A gente vai acompanhar os próximos resultados da empresa, mas ainda assim os resultados estão vindo bem acima do que a empresa apresentava lá, por exemplo, em 2018, 2019, e a cotação está aí bem similar. Como eu já mencionei anteriormente, além das commodities que estão caindo bastante nos últimos períodos, a China interfere bastante aí no preço do minério de ferro, por exemplo, a gente segue acompanhando, mas as vendas também diminuíram, principalmente as vendas de aço, que caiu mais ou menos 11% se a gente comparar o segundo tri de 2023 com o segundo tri de 2022. Já o minério de ferro, no geral, não teve variação. A Usiminas conseguiu segurar as vendas lá em cima e basicamente o número fechou exatamente igual, e as vendas estão no geral aí até que bem estáveis. Algo que vem surpreendendo é que os investimentos da Usiminas estão também em patamares bem elevados. Se a gente pegar aqui o CAPEX do segundo tri de 2023, fechou em mais ou menos 879 milhões de reais. A empresa fez inclusive investimentos maiores do que teve de lucro, algo bem curioso. E se somar aqui o que investiu no primeiro tri de 23 e no segundo tri de 23, esse montante total chega aí a quase 1,4 bi. São valores bem altos. A empresa também está investindo bastante na reforma do forno 3. Existem alguns investimentos que a empresa está fazendo aí por longo prazo, e quando tudo isso for finalizado, existe essa expectativa de que os resultados e a capacidade operacional da empresa evolua bastante, mas aí cabe também ao investidor ter um pouco de paciência e esperar tudo isso acontecer. No geral, na minha visão, a empresa aproveitou aquele momento de alta nas commodities, a receita aumentou, o caixa aumentou, pegou esse caixa e está fazendo investimentos, o caixa ainda está bem alto, já que a Usiminas não tem a característica de pagar grandes dividendos. É uma empresa que basicamente alavanca suas atividades operacionais com o seu capital próprio, que é o lucro do passado.
E falando um pouco aí da situação do caixa atual da companhia, em março de 2023, que foi o primeiro trimestre, fechou em mais ou menos 5,8 bi, teve o caixa gerado por conta das atividades operacionais, que gerou uma entrada aí de quase 800 milhões, e as saídas de caixa, que foram maiores nesse período, principalmente por conta do CAPEX. Só os investimentos que a Usiminas fez foi de mais ou menos 879 milhões, foi mais do que gerou de caixa, mesmo gerando até um caixa bem interessante. A empresa também realizou pagamentos de alguns dividendos e com tudo isso, no final de junho de 2023, o caixa fechou em quase 5 bilhões. Queimou um pouco o caixa, mas o caixa foi bem utilizado, principalmente aqui nos investimentos da empresa. É uma questão realmente do investidor ter paciência, porque quando esses investimentos forem realmente finalizados, o operacional deve melhorar, as vendas devem aumentar. Isso tudo é uma questão de longo prazo realmente e de investimentos na companhia. E sobre a questão financeira da empresa, também é uma situação bem confortável. O caixa caiu um pouco, mesmo assim a dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 0,38. Basicamente, em um ano, a Usiminas gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. E se a gente pegar aqui o caixa, que nesse momento é de mais ou menos 4,9 bi, quase 5 bilhões, em 2023 não tem nenhuma amortização, nem em 2024, nem em 2025. A primeira vai ser lá em 2026, que é de mais ou menos 3,6 bi, e a Usiminas tem caixa suficiente nesse momento para pagar toda essa dívida. Mas, obviamente, isso não vai acontecer agora. Até lá, seus investimentos já devem estar sendo finalizados e a empresa deve aumentar o seu fluxo de caixa. Na minha visão, situação financeira aí bem confortável, a saúde financeira da empresa está bem tranquila. Isso aí não é nenhum fator de risco no momento. A Usiminas está com bastante caixa, isso tudo aí pode deixar o investidor bem tranquilo. Falando um pouco de dividendos, só para pincelar, eu já comentei em outros vídeos, o payout da Usiminas, no geral, é o mínimo de acordo com o estatuto social da empresa, que é de 25%, e é isso que a empresa deve distribuir mais ou menos em 2023. 25% do seu lucro líquido. Não tem por que o acionista esperar mais, já que a empresa vem fazendo isso já há muitos anos. Sobre os resultados, eu trago aqui esse gráfico da DRE e é bom até ter em mente como a cotação andou nos últimos anos e comparar com esse gráfico. Notem que até 2015, início de 2016, o Brasil estava em uma grande crise. Muitas empresas desse setor da Usiminas, que é siderurgia, foram bastante lesados. Como a economia estava para baixo, os resultados foram ruins. Teve prejuízos absurdos aqui por parte da empresa e por outras empresas do setor, mas de 2016 para frente começou a ocorrer uma recuperação. E notem como estava o resultado em 2018 e 2019 e onde estava o lucro. Inclusive tivemos prejuízos no final de 2019 e início de 2020. Teve o boom das commodities, a receita foi lá para cima, o lucro foi lá para cima e mesmo após a correção no preço das commodities, as receitas ainda estão lá em cima e os lucros estão vindo acima do que era entregue em 2018 e 2019. A empresa aqui também está gerando mais caixa e os resultados realmente estão em outro patamar, mas a cotação está refletindo esses resultados de 2018 e 2019. Se a gente também sumarizar tudo isso com os investimentos que a Usiminas está fazendo no momento, é até interessante o investidor de Usiminas ter tudo isso em mente e ser paciente, que no longo prazo eu acredito que a Usiminas deve colher esses frutos que está plantando no momento, mas isso aí vai demorar um pouco. E considerando o preço atual, na minha visão, ainda assim, é uma ação que está interessante. Mas lembre sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. E para embasar ainda mais tudo isso que eu estou mencionando, tem aqui o gráfico lucro versus cotação. Notem que essa barrinha do lucro está bem acima dessa barrinha da cotação. No geral, temos esse grande distanciamento ainda. Indiferente de tudo que está ocorrendo, a empresa ainda está tendo um lucro interessante, comparando aí com a cotação atual. Esse gráfico ainda serve para somar a tudo isso que eu mencionei até agora. E por fim, a gente tem os principais indicadores atuais de Usiminas dessa ação preferencial. Está com dívida yield de 4,83. Os dividendos vão continuar sendo baixos, com payout aí de mais ou menos 25%. Isso aí é importante ter em mente. O preço sobre o lucro subiu bastante, principalmente porque teve um prejuízo nos últimos 4 resultados, mas quando esse prejuízo sair desses últimos 4 resultados, o P sobre L deve voltar a subir. Importante mencionar também que o lucro caiu bastante nesse segundo trimestre de 2023. O P sobre VP está num dos menores valores dos últimos anos, é uma ação
que nesse requisito está até que descontada, considerando o valor patrimonial de R$ 18,92. O endividamento nesse momento não é relevante, considerando a situação financeira da empresa. Os indicadores de eficiência e rentabilidade caíram bastante, principalmente por conta dos últimos resultados. E como eu demonstrei anteriormente, apesar de tudo, as receitas e os lucros estão em outro patamar, cresceram bastante nos últimos 5 anos. E após todos esses grandes investimentos forem concluídos, a tendência realmente é que a receita e o lucro volte a crescer. Também depende dessa questão da commodity, é uma empresa no setor cíclico, mas somando tudo isso que eu mencionei, temos até que boas expectativas para o futuro da companhia. É uma questão realmente de ter paciência, porque no curto prazo os resultados, por enquanto, não devem ser tão grandes assim. Mas lembro sempre, este vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos e informativos. Bom pessoal, eu espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.